Então, bom dia, pessoal, bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Obrigada pela presença de vocês nessa quinta-feira calorosa aqui em Florianópolis, em Brasília também, onde o Lucas está. Eu quero agradecer o Lucas Amorim, que é um colega aí de longa data do Ecos e um parceiro em pesquisas e publicações e tudo mais, e que trabalha bastante com o tema e com as técnicas e procedimentos metodológicos que a gente vai ver aqui hoje. O Lucas já participou de vários seminários do ciclo que a gente organizou no ano passado, esse dos mini cursos metodológicos também, né? Ele já deu um sobre pesquisa quant, né, Lucas, que foi um dos primeiros do ciclo, então também está disponível para visualização no YouTube do nosso núcleo. E gostaria, então, Lucas, de te passar a palavra. A gente tem até meio-dia, né? Fica à vontade para transmitir a tela, para interagir. O pessoal pode mandar perguntas no chat e também abrir o microfone para falar. Não sei como tu prefere, Lucas, se depois da exposição ou durante, mas fica bem à vontade, o pessoal pode ficar bem à vontade também. E mais uma vez, obrigada pelo teu tempo e a tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. Agradecer de novo a Isaura, a Márcia pelo convite. Como a Isaura falou, eu acho que vocês podem ficar bem à vontade para me interromper e fazer perguntas. A proposta desse mini curso específico é um pouco diferente do que eu dei anteriormente, que foi um curso mais apresentando conceitos, né, do desenho de pesquisa de survey, e nesse eu quero apresentar nos primeiros 15 a 20 minutos alguns conceitos também do design de pesquisa e de econometria, mas eu quero que seja uma apresentação um pouco mais prática. Então eu vou rodar alguns dados com vocês, apresentar algumas estratégias que são comumente adotadas. Então, a ideia, o título desse... Vou começar a compartilhar a tela. O título desse mini curso vocês já estão vendo, né? Sim. Tá. Isso é uma coisa que eu já percebi também. Eu não consigo, quando eu estou mexendo aqui, eu não consigo ver. Então, se alguém, Isaura, se alguém fizer uma pergunta no chat ou e não quiser abrir o microfone para falar, e se você puder, você pode me interromper e fazer, tá bom? Tá certo. Eu não consigo ver os comentários. Mas o título, então, que eu dei para esse mini curso é Navegando por Bancos de Dados Públicos, da formação da pergunta e análise dos resultados. Então, por que eu escolhi esse caminho de deixar bem claro que, mesmo sendo um curso prático, que o processo de construção de uma pesquisa científica, ele nunca parte e nunca se inicia dos dados empíricos em si. Então, você sempre começa com uma pergunta de pesquisa e com uma teoria que corrobora essa pergunta de pesquisa. Então, antes da gente começar a parte mais prática, eu quero mostrar para vocês alguns conceitos que são, ao meu ver, importantes para a gente entender quando a gente estiver ali manipulando os dados e olhando para os bancos de dados, olhando para os questionários, a gente entende que o que a gente está vendo ali já é a consequência de uma etapa da pesquisa, do design de pesquisa posterior. Não é o início. Você não começa uma pesquisa elaborando o questionário, por exemplo. Muita gente tem essa visão de que
de que eu elaboro o questionário, coleto os dados, e aí eu vou conversar com a literatura, vou procurar, e na verdade não, um questionário de coleta de dados, e não só, e aí eu queria ressaltar que isso não é só para os métodos quantitativos. Esses conceitos que eu quero apresentar aqui são conceitos elementares da construção de qualquer pesquisa científica. Então, esses conceitos eu trago especificamente desse livro aqui, ele é bem conhecido entre os cientistas políticos, o pessoal chama de KKV, quando eles vão se referenciar a esse livro, por conta do sobrenome dos três autores, do Gary King, do Robert O'Kane e do Sidney Verba, que dois deles, esse aqui é o Gary King, que é professor lá de Harvard, o Robert Keohane é professor de Stanford, e o Sidney Verba, ele é professor de Harvard, faleceu em 2019, mas são três autores renomados da ciência política que, em 1994, esse livro já tem muitas edições, né? Essa edição aqui é da foto, é a mais recente, mas ele é lá de 1994, onde os autores eles quiseram fazer um diálogo entre pesquisadores da área de pesquisa qualitativa e quantitativa para tentar estabelecer alguns padrões na realização de pesquisa que fossem gerais para qualquer produção científica, independente das técnicas que você vai usar. Então, esse livro não é um livro de técnicas de pesquisa, é um livro de metodologia de pesquisa. Então, é um livro um pouco mais teórico. Então, ele apresenta algumas estratégias para a gente melhorar e desenhar essa nossa pesquisa. Então, como eu falei no início, a primeira coisa que a gente tem numa pesquisa tem que ser a pergunta de pesquisa, a questão que vai embasar todo o nosso trabalho depois. É muito comum e é o mais corriqueiro, que os indivíduos se envolvam com pesquisas que são interessantes para si, que você geralmente não inicia uma pesquisa, principalmente os mais novos na academia, você geralmente tem uma motivação que geralmente pode estar associada, inclusive, com a sua motivação de por que você escolheu essa área, né? Então, nas ciências sociais isso é ainda mais comum, então você vê que os temas de pesquisa estão associados com os interesses pessoais dessas pessoas. E isso não é um problema a princípio. Ele pode se tornar um problema se você levar essa justificativa pessoal como a sua justificativa que vai justificar as técnicas, que vai justificar o tipo de perspectiva teórica que você vai usar. Então, o que os autores tentam destacar não tem um problema você trabalhar numa área que você tem maior interesse, porque isso é inevitável, né? E você não consegue quantificar também que tipo de área é melhor para ser estudado. Então, é melhor eu estudar comportamento político ou é melhor eu estudar o comportamento do legislativo ou da opinião pública? Então, você não consegue quantificar qual é a pesquisa que merece ou não ser feita. Então, você pode, numa pesquisa acadêmica, falar sobre uma diversidade quase infinita de temas. Só que quando você está querendo realizar um trabalho científico, você tem que começar a entender dois pontos principais que ele traz. O primeiro ponto é entender qual é a interseção desse meu interesse com problemáticas do mundo real. Então, a gente deslocar a pergunta de por que esse tema me interessa, que foi o que me trouxe aqui, para como esse tema impacta o mundo real. Quais são as interseções dessa minha problemática, esse meu
anseio inicial com questões importantes do mundo real. Isso, apesar de parecer algo complexo no início, na verdade é um ponto mais simples, ao meu ver, porque se você começar a ir a fundo, você não vai ter dificuldades para encontrar como, de alguma forma, essa sua problemática, que geralmente já é um problema em si, ele se relaciona com questões do mundo real, né? Então, só que você precisa fazer esse exercício, porque para você não acabar, quando estiver elaborando sua pesquisa, ficando limitado em suas justificativas, no, nos seus anseios pessoais, porque aí é uma frase até que eles usam no livro, que é: as pessoas não se, a comunidade científica não se importa com o que você pensa, e não é por uma questão de, não é uma questão pessoal, mas ela se importa com o que você consegue demonstrar. Então, para você conseguir fazer esse salto do interesse pessoal para um trabalho científico, você precisa sofisticar um pouco essa questão que você está querendo trabalhar. Então, o primeiro ponto é encontrar essa interseção dessa sua questão com problemas concretos do mundo real e como eles afetam. E aí não só, aí você desloca de você e coloca para outros grupos sociais, por exemplo, como isso impacta os brasileiros, como isso impacta os moradores de Florianópolis, como isso impacta uma comunidade indígena, e aí o ponto de intersecção com o mundo real pode ser variado também, mas você precisa encontrar. E o segundo ponto é como a comunidade científica já tem discutido essa sua questão. E aqui é um ponto importante, porque é muito comum que, principalmente pessoas que estão na graduação e estão começando a ter contato com a literatura da área há pouco tempo, a dizer: mas é muito comum as perguntas: e se ninguém falou ainda sobre o que eu pesquisei? É possível? É possível, mas é muito improvável, principalmente quando você olha em macro temas. Pode ser que ninguém tenha tocado em um dos pontos que é o seu interesse, mas, de forma geral, como temática, por exemplo, se você estiver preocupada com o atendimento às mulheres no Serviço Público de Saúde de Florianópolis, pode ser que não tenha nenhuma publicação específica sobre o contexto de Florianópolis, discutindo saúde da mulher, o que eu imagino que tenha, mas vamos supor que não tem. Mas, com certeza, tem outros trabalhos em outros lugares que discutem essa relação entre saúde pública e saúde da mulher, e saúde da mulher como um todo, saúde pública. Então, você consegue achar várias literaturas que, de alguma forma, vão dialogar com esse seu interesse pessoal. E, então, você além de encontrar essa intersecção com o mundo real, você já encontrou, você também tem que entender como que, até agora, a literatura e os seus pares têm tratado esse tema. Né? E isso é importante por vários motivos, mas um dos principais é que a ciência não se faz sozinha, né? Você não parte do zero e você nem vai deixar. Você sempre tem a contribuição dos que vieram antes ou dos que estão produzindo agora junto com você, e você vai deixar algum legado para os pesquisadores que vieram depois. Então, a ciência ela é uma produção conjunta, apesar de que muitas vezes o trabalho é solitário, quando você está produzindo o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, ou um artigo, muitas vezes é um trabalho solitário, que você trabalha você com você mesmo, mas olhando para a construção do conhecimento, é um trabalho extremamente coletivo, onde vários atores participam na construção daquele conhecimento. Então, aqui, diferente de uma técnica de pesquisa específica, como que eu rodo uma regressão? Tem estratégias muito bem delineadas de como você faz isso. Mas, para construir uma pergunta de pesquisa, é um pouco mais
subjetivo, porque parte de um interesse pessoal, e a questão que você vai escolher, muitas vezes, é uma... Não tem um porquê bem definido de por que você escolheu aquele tema. Parte da sua vivência. Por exemplo, o que os pesquisadores da sua universidade estão estudando vão influenciar o que você vai estudar. Então, o que o seu orientador estuda. Tudo isso faz parte. Então, você está tendo uma disciplina, você está tendo aula com um professor que você gosta, e você se aproxima dele, pega uma bolsa de iniciação científica, e você vai se aproximando daquela área. Quando você vê, você está produzindo naquele campo de pesquisa que, se você olhasse 5 anos atrás, você não sabia nem o que significava aqueles conceitos que você está articulando ali. Então, não é essa escolha da área e da pergunta não é algo que tem um manual. Só que mesmo não tendo um manual para isso, tem algumas limitações que você tem que se atentar. E esses 2 pontos são, talvez, os mais importantes. Eu listei aqui o que o KKV apresenta como algumas questões que seriam importantes de você... Seria importante que você, na sua pergunta e nas suas hipóteses, você respondesse a pelo menos um desses 6 itens que estão aqui. Então, o primeiro, que a escolha da hipótese considera importante, que a escolha de uma hipótese considerada importante pelos estudiosos da literatura, mas para a qual ninguém tenha concluído um estudo sistemático. Então, se você escolhe uma hipótese que os autores da sua área já falam que é uma hipótese que deveria ser testada, só que ninguém testou ainda essa hipótese, então o seu estudo é algo relevante para a área. É algo que interessa, porque é algo que a área já tem demonstrado que é uma questão relevante. Outra possibilidade é você escolher uma hipótese que já está aceita na literatura como consenso, só que você suspeita que essa hipótese é falsa, seja por outras informações mais recentes, que esses autores que produziram antes não tinham, e você vai investigar se essa teoria vigente é verdadeira ou falsa. Certo? Claro, eu estou falando verdadeiro ou falso aqui um pouco para sem complexificar muito essa discussão da filosofia da ciência, de que o processo de construção do conhecimento científico é sempre contínuo, você nunca chega na verdade definitiva. É muito mais fácil, como o Karl Popper fala, é muito mais fácil você dizer o que não é do que o que é, né? Então, você consegue, de forma muito mais simples, dizer que determinado aspecto não da forma como você define, do que você falar que, de fato, ele é, porque sempre podem chegar novas informações que vão mudar essa perspectiva. Então, o processo do conhecimento é sempre um contínuo, você não tem um início e um fim de uma área de pesquisa bem definida. Claro que vão se esgotando, em alguns momentos, certa área já esgotou tanto aquele assunto que já não tem tanto interesse em ficar se debruçando sobre aquilo, mas sempre pode surgir algo novo que mexa com aquela literatura. A outra possibilidade é você tentar resolver ou fornecer mais evidências para uma disputa na literatura. Então, pode ser que tenha uma área que tenham autores que defendem um ponto A e autores que defendem um ponto B. Você apresentar mais argumentos para A ou para B também é uma contribuição positiva, porque você ajuda a tentar esclarecer quais pontos de um lado estão mais corretos, quais pontos de outros menos. Então, também é uma possibilidade. A outra é que você projete pesquisas para iluminar ou avaliar suposições não questionadas na literatura. Então, esse aqui talvez seja uma coisa que muitas vezes
As pessoas acham que é isso que eles têm em mão, mas não é. É o mais difícil, é o mais incomum, vamos dizer assim, essa questão de lançamento de uma nova literatura, porque geralmente está associado com fenômenos mais novos ou com técnicas de coleta de dados mais novos, onde você vai conseguir evidências que ainda não tinham sido coletadas pela literatura. Eu falo que esse é um difícil porque muitas vezes o estudante ele confunde inovação com falta de leitura. Então, muitas vezes o estudante acha que está pensando uma coisa super inovadora, mas ele só acha que é inovador porque ele ainda não leu o suficiente sobre aquele tema para entender que pode ser que não só a sua pergunta já foi respondida, como a literatura está muito mais à frente do que você tinha concebido ainda. Então, é aquela velha história, né? A literatura científica, acadêmica, está sempre alguns passos à frente do que o senso comum consegue absorver. Demora um tempo até a produção científica conseguir ser absorvida pelo senso comum. Então, se você não está apropriado dessa literatura ainda, você pode achar que você está tendo um pensamento super inovador, mas pode ser que os autores já tenham testado essa sua hipótese, já tenham confirmado ou negado essa sua hipótese, e você não leu o suficiente ainda, né? A quinta você pode argumentar que um tema importante foi esquecido na literatura, então segue para contribuir com esse tema. Então, essa é uma coisa bem interessante que até a gente encontra em muitos artigos. Muitas vezes um autor está trabalhando um banco de dados, por exemplo, e ele, no seu próprio artigo, ele levanta assim, olha, parece ter um indício de que tal coisa está acontecendo, mas a gente não vai se debruçar tanto nesse trabalho sobre esse assunto. Outros autores podem deixar essas lacunas de questões mal resolvidas na construção da tese que esses autores estão trabalhando, da sua própria tese, né? Então, é muito comum que alguns autores se preocupem em responder nuances de questões da ciência que outros autores não tiveram perna para alcançar ainda, ou que acabaram deixando um pouco de lado, com foco em outras problemáticas, e você tem dados, você tem evidências para discutir aquele assunto, mas ninguém pegou ainda para si, então você pode pegar. E o sexto e último mostra que teorias ou evidências elaboradas para algum propósito, uma literatura, poderiam ser aplicadas em outra literatura para resolver um problema existente. Isso aqui é algo bem legal, porque é algo que eu estou trabalhando nesse momento, que é articular literaturas. Então, pode ser que uma literatura esteja batendo cabeça, tentando solucionar alguma questão, e a resposta está em uma outra literatura que não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, na minha dissertação, eu trabalho com alguns conceitos de psicologia social, e eu acho que algumas lacunas da pesquisa na área de psicologia social podem ser explicadas pela teoria encontrada na sociologia. Então, algumas surpresas que eles enfrentam não são surpresas tão grandes para alguns trabalhos na sociologia, que discutem o que eu estudo. Então, um dos trabalhos que eu tenho feito é articular duas literaturas para tentar responder lacunas em uma literatura, utilizando conceitos e definições de uma segunda literatura. Então, essas são algumas possibilidades, vejo que tem uma ampla gama de possibilidades, mas, às vezes, o pesquisador acaba não se enquadrando nessas possibilidades que a ciência nos proporciona, porque fica preso muito àquela justificativa pessoal inicial e acaba criando trabalhos ensaísticos e que pouco
contribuem para a sua literatura, né, que está vigente. E acaba que você está falando sozinho, se você não está discutindo com a sua literatura, se você não está pensando para além da sua própria casinha, você está acabando falando sozinho e seu trabalho não vai ter uma repercussão legal, né? Enfim. Agora, além dessa questão de... A gente falou bastante agora, mais até do que eu queria sobre a questão da questão de pesquisa, então eu vou passar rápido aqui pela questão da teoria. Então, quais teorias eu busco, né? Então, como eu faço essa articulação teórica antes de entrar na parte empírica da coisa? Então, o KKV dá algumas dicas para a gente. Então, é sempre bom a gente escolher teorias que possam estar erradas, que a gente tenha capacidade de testar a falseabilidade dela, porque a ciência nada mais... testar hipóteses dentro do processo científico nada mais é do que tentar dizer que aquela hipótese está errada. Muitas vezes a pessoa tenta, ao contrário, confirmar que a sua hipótese está correta, mas esse não é o caminho certo, porque testar que é certo é muito mais fácil, muito mais difícil do que você provar que alguma coisa está errada. Então, você prova que alguma coisa está certa testando se ela está errada. Se você não conseguir provar que aquela coisa está errada, então você se aproxima mais da ideia de que essa coisa está correta. Então, o caminho do teste de hipótese nunca é a confirmação dela, é você tentar, de alguma forma, ter estratégias para tentar negar ela, e os dados não vão te deixar. E aí, no momento que os dados não te deixarem falsear essa hipótese, você está indo por um caminho de que ela, de fato, provavelmente está mais perto da verdade do que antes, né? Então, a outra coisa, além de você poder falsear essa hipótese, a ideia é você buscar teoria que você consegue encontrar no mundo real, que você tem ferramentas para encontrar esses aspectos no mundo real, porque não adianta nada você desenvolver uma teoria gigante. Claro, desculpa, a palavra certa não adianta nada. Tem áreas que fazem isso, por exemplo, filosofia política, mas que elas mesmas não se colocam como ciência, mas dentro do processo de construção do conhecimento científico, para a ciência não importa você ter as teorias mais sofisticadas se você não conseguir testar ela. Então, tem um caminho muito intrincado entre você ter uma teoria robusta e que incorpore questões relevantes para o mundo real, mas que também você consiga testar e ter observações capazes de demonstrar essas suas hipóteses, né? E a terceira que ao projetar essas teorias, você seja o mais concreto possível. Isso aqui está relacionado com uma questão que é não só das ciências sociais, mas das ciências como um todo, que é você tentar ser o mais objetivo possível nas suas definições. Então, é muito comum isso, você ter dificuldade em transformar uma discussão teórica em uma operacionalização de um teste empírico. Isso a gente vai ver hoje, quando a gente for para a parte prática, já vai começar, a gente vai ver como a gente faz essa transposição para uma questão que está ali no campo teórico, para uma operacionalização de um teste empírico. Então, é muito importante, nesse momento, que quando você for fazer essa transposição, você tenha muito bem definido quais os conceitos você está usando, para que, após definir os conceitos, você possa operacionalizar os testes, certo? E isso, de novo, tudo isso aqui eu estou falando, parece que está muito mais ligado à pesquisa quantitativa, né? Mas isso aqui está relacionado também com a metodologia qualitativa. Quando você vai elaborar um questionário em profundidade, ou você vai fazer uma etnografia, você também precisa definir muito bem os conceitos que você está utilizando na hora de organizar o seu caderno
seu caderno de campo, você precisa categorizar as suas anotações. Então, tudo isso exige um esforço para deixar aquela teoria que é complexa e exige um esforço de discurso amplo em questões mais concretas, para que a gente possa apresentar para o leitor e para a comunidade algo que possa ser palpável, né, e que também possa ser replicável nos limites possíveis de cada área. Então, por fim, para encerrar essa parte dessa apresentação, e a gente entrar na parte prática, como a gente melhora a qualidade dos nossos dados. Então, primeiro a gente viu como a gente transforma essa nossa pergunta, que parte de muitas vezes parte de um interesse pessoal, ou de um contexto mais subjetivo, como a gente deve operacionalizar essa questão e incorporar na literatura existente, incorporar com problemas reais, como a gente tem que escolher e trabalhar com teorias que possam ser falseáveis, teorias que possam ser operacionalizáveis, com hipóteses concretas e bem definidas. Agora, a gente passando por essas preocupações da teoria, que eu achava muito relevante trazer, é como a gente melhorar a qualidade dos nossos dados. Então, a primeira coisa, e que não tem como você fazer uma pesquisa científica sem fazer isso, é você registrar e relatar o processo pelo qual você está gerando aquela informação. Então, isso aí é independente da área, de novo. Se você está escrevendo um caderno de campo, se você está fazendo uma entrevista em profundidade, ou se você está fazendo uma pesquisa de survey, de opinião pública, independente, você tem que ter muito bem registrado quais foram os processos que você teve para coletar aqueles dados, para que os seus pares possam avaliar se essas estratégias que você utilizou são as melhores estratégias para responder aquela hipótese que você está buscando responder, se as suas interpretações sobre aqueles dados condizem com os dados que você encontrou. Então, é muito importante registrar e relatar todo o processo, avaliar a partir avaliar a partir da sua teoria quais são os dados que você precisa coletar e você coletar o maior número possível de informação para responder aquela sua pergunta. Então, perguntas diferentes exigem dados diferentes e informações diferentes. Então, por exemplo, se você quer generalizar uma questão, por exemplo, quer fazer uma pesquisa de intenção de voto nas eleições, você não vai perguntar numa tribo indígena qual é a intenção de voto delas, ou como elas veem as eleições nacionais, se elas acham que o sistema democrático faz sentido ou não para aquela comunidade indígena. Eu não vou conseguir responder a minha questão, que é qual a intenção de voto do brasileiro naquela eleição. Por outro lado, se eu quero saber se eu quero saber aquelas outras perguntas que eu fiz, como que as comunidades indígenas veem o processo eleitoral e participam ou interagem com o processo eleitoral, não adianta nada fazer uma pesquisa de survey nacional, porque eu vou coletar, se eu fizer uma amostra aleatória, eu vou coletar muito poucas pessoas indígenas no meu questionário. Então, eu vou logo e direciono e faço um recorte. Posso fazer um questionário só para eles, ou eu não quero entender só o que eles acham, eu quero participar desse processo junto com eles e a partir da minha visão como pesquisador, interpretar essas nuances. Então, questões diferentes exigem técnicas diferentes, só que independente da técnica que eu vou usar, eu tenho que me esforçar para coletar o máximo de informação possível daquelas informações que eu quero. Além disso, eu tenho que maximizar a validade das medições. E como eu faço isso?
Eu adoto estratégias que já são referenciadas na literatura. Então, a primeira coisa é isso. Então, eu vou buscar métodos e técnicas que a literatura já tem demonstrado que ajudam a interpretar o mundo naquelas questões que eu estou tentando trabalhar. Obviamente que você tem inovações em métodos e técnicas, mas isso é muito mais específico e é quase uma sub-área dentro das ciências sociais, é essa área de métodos e técnicas de pesquisa. Tem pessoas que se debruçam e que o foco delas é encontrar técnicas e formas a partir de determinadas categorias de dados, você conseguir melhor generalizações. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas, no geral, quando você está trabalhando com dentro das ciências sociais com matemática específica, os métodos são ferramentas, né, para você discutir determinada teoria. Seu objetivo não é construir a ferramenta em si, na maioria das vezes, mas se for, você tem que ficar atento para que essas técnicas sejam adequadas para os seus objetivos, né? Então, o quarto é garantir que os métodos de coleta de dados sejam fiáveis. Então, novamente, por exemplo, ultimamente tem sido muito comum pesquisa online, né? Você soltar questionários online. Tem diversas técnicas que você utiliza em questionários online para evitar a galera que responde sem estar prestando atenção. Principalmente quando você faz questionário online, que você paga para a pessoa responder, né? Tem vários sites online que você paga para o site fazer rodar esses questionários para milhares de pessoas. Essas pessoas que estão respondendo, elas estão ganhando, sei lá, um real para responder um questionário por pessoa, ou tem alguns que são até menos ou mais. Então, ela está ganhando alguma coisa. Essa pessoa que está ganhando alguma coisa para responder seu questionário, ela quer responder o máximo de questionários possíveis. Então, se você não tiver técnicas para garantir que você só considere dados que a pessoa que respondeu está prestando atenção, você vai ter vários dados mentirosos, porque a pessoa respondeu qualquer coisa, e você pode encontrar ou não encontrar informações que são relevantes. Então, por exemplo, o pessoal coloca questões para confirmar se a pessoa está lendo o que está escrito ali. Então, pegadinhas mesmo, às vezes, no meio do texto, tipo, você marque aqui o animal, a opção que tem um animal. Aí, sei lá, tem borracha, carro, cachorro e tênis. Aí a pessoa tem que marcar cachorro. Se ela marcou algo absurdo, significa que ou ela não está lendo, ou ela não tem capacidade para responder aquele seu questionário. Porque se ela não consegue identificar que dentre aqueles quatro, o cachorro é a opção correta e não o tênis ou a borracha ou o carro, então provavelmente ela não vai ter noção do que ela está respondendo nas outras questões. E a última, que é muito relevante, e aí ele coloca aqui na medida do possível, é que todos os dados possam ser replicáveis. E aí entra esse debate da pesquisa qualitativa versus quantitativa, que a quantitativa tem uma facilidade maior de você replicar os dados, porém, a pesquisa qualitativa também tem avançado nessa questão de desenvolver técnicas de categorização e análise dos dados informacionais que desculpa, chegou uma mensagem aqui, me distraí, mas que você possa replicar. Enfim, vou ver só, pessoal, se vocês têm alguma questão até aqui, porque agora a gente vai discutir algumas questões mais práticas. Lucas, eu queria só colocar que quando tu mostrou o KKV ali, eu lembrei desse livro que eu tenho, que ele não sei se está dando para vocês verem. Esse mesmo. Esse livro aqui ele é interessante porque ele traz o KKV é Designing
Social Inquiry, né? E esse aqui é Rethinking Social Inquiry. Então, ele traz uma discussão com o KKV, né, em relação a como eles colocam essa dinâmica entre a pesquisa quant e a pesquisa quali, né? Sim. Então, é muito interessante esse livro para quem quer, talvez, contrapor um pouco do que o KKV traz e tentar trabalhar com uma dinâmica mais, digamos assim, orgânica entre o que é quali e o que é quant, sem colocar essas duas abordagens numa escala hierárquica, né, de quant sendo melhor, mais explicativa, ou com a justificativa de que N maior, né, traz mais legitimidade para a pesquisa, digamos assim, né, então é interessante, é um livro bacana, para quem, ele tem PDF disponível, se não me engano, é bacana para quem trabalha com essa interface entre qual e quant, ou sequer acredita que essa dinâmica tão dicotômica entre essas duas abordagens existe. Então, fica aí a dica do Rethinking Social Inquiry, que faz uma discussão interessante com o KKV, que é o livro que o Lucas indicou ali. Só defendendo um pouco assim o KKV, é que o livro todo, obviamente que ele vai tentar trazer ele traz uma abordagem que os autores podem ver, os autores principalmente de pesquisa qualitativa, que produziam trabalhos, hoje em dia é mais raro isso, mas trabalhos mais narrativos e tal, eles tiveram esse choque inicial, mas a proposta do KKV, tanto que no título ali ele usa o termo pesquisa qualitativa, né? Ele nem usa pesquisa quantitativa. A ideia dele era mostrar que tem alguns parâmetros na pesquisa científica que independem se a pesquisa é quant ou quali, né? Eu acho que o KKV ele traz exatamente o contrário dessa ideia de dicotomia. Ele quer mostrar que não existe essa dicotomia, que existem alguns padrões que são importantes serem mantidos independente do tipo de pesquisa que você está fazendo. Claro, qual é a principal crítica ao KKV é que algumas implicações que ele traz são mais fáceis na pesquisa quantitativa. Então, para você enquadrar uma pesquisa qualitativa nessas implicações, você tem que fazer um esforço grande. Tanto que lá nos Estados Unidos, vários autores fizeram um esforço para desenvolver algumas técnicas de pesquisa qualitativa que possam, de forma mais clara, se enquadrar nessas propostas. Mas, com certeza, tem uma série de trabalhos que apresentam outras perspectivas, como a Isaura falou. Agora, vamos entrar um pouco na parte prática, né? Que eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Pessoal, só lembrando, enquanto o Lucas coloca aqui a tela, que o formulário de presença está ali no chat, tá? Então, lembrem de responder para a gente conseguir computar depois o certificado de todo mundo, tá? Tá, então, agora que a gente pegou esses conceitos mais básicos, né, vamos entrar para a parte operacional. Então, como a gente viu ali, a primeira questão que a gente tem que resolver é qual é a nossa pergunta de pesquisa, né? E como a gente desenvolve nossas hipóteses. Isso é uma primeira coisa para o pessoal que é da graduação, que está aí, o pessoal da pós já bateu muito nesse martelo, mas só para ressaltar, assim, é muito comum essa dúvida, né, de o que é uma hipótese, como que eu elaboro uma hipótese, né, e qual a diferença de uma hipótese para uma pergunta de pesquisa. Então, geralmente,
é algo um pouco até mais simples, eu acho, do que o pessoal fica especulando, mas basicamente quando a primeira coisa que você tem é uma pergunta de pesquisa, né? Uma questão que você tem a respeito de algum tema, e a sua hipótese é, a partir da sua avaliação da literatura, dos trabalhos que já foram feitos, e, e, ou dos trabalhos que já foram feitos por outras pessoas, ou que você já produziu, quais são as respostas que você imagina que essa pergunta vai ter, né? As ou a resposta, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo que a gente vai tentar responder de forma prática, que se existe desigualdade no acesso aos serviços de saúde, mediados pela posse ou ausência de plano de saúde. Então, minha pergunta aqui, que eu vou trabalhar com vocês hoje, é uma pergunta que eu utilizei quando eu fiz meu TCC, que a gente consegue enxergar de forma objetiva que o fato de eu ter plano de saúde ou não reflete numa desigualdade no acesso, ou seja, uma pessoa que tem plano de saúde, ela vai ter sempre um acesso melhor a serviços de saúde ou não, isso não existe. A gente consegue encontrar um acesso igual ou parecido entre pessoas que têm ou não têm plano de saúde, né? E aí a gente operacionaliza isso para testar uma hipótese. Então, qual a minha hipótese? Tendo essa pergunta como ponto de partida. A minha hipótese é que a posse ou a ausência de plano de saúde reflete desigualdades estruturais na sociedade que resultam em um acesso diferenciado aos serviços de saúde. Então, a minha hipótese aqui o fato de eu ter um plano de saúde reflete características estruturais. O que seriam essas características estruturais? Refletem a minha renda, refletem o meu tipo de trabalho, refletem a minha escolaridade, refletem pode refletir a minha raça, pode refletir vários aspectos estruturais meus, e esses aspectos estruturais vão resultar num acesso diferenciado aos serviços de saúde. E por que isso é importante? Essa questão é bastante discutida na literatura, porque se a gente consegue encontrar evidências disso, significa que características minhas estruturais, ou seja, questões minhas pessoais, que independem muitas vezes por exemplo, eu posso definir que o fato de eu ter uma determinada renda automaticamente implica que eu vou ter menos capacidade de curar o meu câncer ou de tratar o meu câncer se eu tiver com câncer. Então, significa que o meu determinante estrutural, o meu determinante sociodemográfico vai determinar se eu vou morrer mais cedo ou mais tarde. Então, é uma ideia objetiva de como a desigualdade afeta a vida das pessoas. Então, o que eu estou querendo demonstrar é que o plano de saúde ele funciona como um mediador entre as minhas características pessoais e o fato de eu conseguir ou não tratar minhas doenças caso eu fique doente. E isso é um problema seríssimo, né? Porque se a gente tem um país onde a minha... eu vou conseguir ou não curar ou tratar uma doença está determinado pelo lugar onde eu nasci, pela minha cor da pele, isso é um problema gravíssimo para o país, né? Então, a primeira transposição que a gente vai fazer, que é importante, é a gente transformar essa hipótese numa forma que possa ser operacionalizável, né? Então, essa é uma discussão que a gente estava tendo ali no Cacavento. Então, como a gente transforma essa teoria, que pode ser complexa, eu posso passar um tempão aqui discutindo
a literatura que discute isso e fala sobre isso, mas como eu transformo isso em uma coisa operacionalizável? Como que eu posso testar isso, né? Então, a primeira coisa é tentar recortar e diminuir numa questão de linguagem. Então, isso aqui está no formato de texto. Como eu, para fazer esse tipo de teste, eu vou operacionalizar testes que envolvem matemática, eu preciso transformar isso aqui para uma linguagem matemática. Então, aqui ainda não entrei na matemática, eu estou transformando só para uma linguagem um pouco mais objetiva. Então, aqui eu tenho minha variável dependente, que eu chamo de y, que é a variável que eu quero medir, certo? Então, y é o acesso a serviços de saúde. Então, o que eu quero medir? Sobre qual é a minha variável dependente, a minha variável explicativa que eu quero inferir. Então, é o acesso aos serviços de saúde, certo? Então, ela aqui é a minha variável que eu quero explicar. Então, o y é igual a acesso aos serviços de saúde. E quais são as variáveis que explicam esse y? Então, a primeira que eu coloco ali na minha hipótese é a posse de plano de saúde, mas eu tenho algumas outras que a literatura vem me mostrando que interfere no acesso a serviços de saúde. Então, a minha renda pode interferir, não necessariamente mediada por posse de plano de saúde, a minha idade também, então, quanto mais velho eu sou, também impacta na minha possibilidade de acesso, pode ser tanto positivo quanto negativo, tem estudos que demonstram que pessoas mais velhas têm mais dificuldade de acesso, porque por exemplo, os próprios planos de saúde cobram mais caro, ou ao contrário, tem prioridade nas filas dos serviços públicos. Então, a idade é algo que interfere no acesso, e você está dentro de um emprego melhor historicamente no Brasil um fator explicativo para acesso a serviços de saúde, porque muitos dos e tudo isso está vinculado também à questão do plano de saúde, né? Mais para frente eu vou mostrar como corrigir um pouco essas interrelações que essas variáveis aqui têm, certo? Porque uma variável explicativa tem uma relação com a outra. Como a gente faz para melhorar essa interpretação, eu vou explicar daqui a pouco. Mas, enfim, aqui eu peguei, então, uma variável que eu quero explicar, que a gente chama de variável dependente, e algumas variáveis, claro que não são todas, eu peguei essas 4 por uma questão mais didática aqui, que a gente, para o mini curso de hoje, 4 variáveis que podem ser explicativas podem explicar esse fenômeno, que a gente chama de variável independente, né? Agora que a gente transformou isso em um modelo, um conceito um pouco mais objetivo, a gente consegue transformar para uma linguagem matemática. Mas como que a gente vai transformar isso para uma linguagem matemática? Primeiro, a gente tem que entender como que a gente vai operacionalizar cada uma dessas questões, certo? Então, como a gente vai operacionalizar acesso a serviços de saúde, porque isso aqui ainda não são questões empíricas, são questões teóricas, certo? Então, como a gente vai analisar? Então, a gente precisa de dados empíricos. Como eu falei no outro minicurso que eu dei sobre desenho de pesquisa, que eu trabalhei com o Survey, aqui no Brasil a gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, que a gente pode acessar pelo próprio site do IBGE, aqui, e eles têm disponibilizado no site do IBGE essas informações. Então, a primeira coisa é isso. Muitas vezes na pesquisa você vai ter questões que você já tem dados empíricos para responder elas. Outras, você vai ter que produzir os seus próprios dados. Aqui, como o objetivo é trabalhar com banco de dados públicos, a gente vai trabalhar com algo que já foi produzido. Então, o IBGE produziu os dados sobre a saúde do brasileiro
não só sobre o SUS, mas sobre a saúde como um todo, e ele elaborou 2 questionários, um foi realizado em 2013 e o outro foi realizado em 2019. Então, aqui no site da Pesquisa Nacional, a primeira coisa que a gente tem que buscar, de forma mais prática, é o questionário dessa pesquisa, para a gente entender. Claro, a gente também precisa entender quais foram os métodos que a pesquisa utilizou e tudo mais, mas a gente não vai se ater a isso nesse mini curso aqui. Vamos para uma coisa mais objetiva. Então, a gente tem que buscar o questionário. Então, aqui no site, geralmente, o questionário está aqui em conceitos e métodos. Então, por exemplo, pesquisa 2019, aí você vai aqui em conceitos e métodos, e o que você vai buscar aqui, instrumento de coleta, certo? Aí, o instrumento de coleta tem aqui, questionário de moradores do domicílio. Eu já até abri aqui o questionário. Então, a gente pode ver que é um questionário de 80 páginas, onde a gente consegue encontrar todas as questões relacionadas a esse questionário. Obviamente que só algumas delas me interessam, não são todas. Então, vamos olhar quais são as questões que me interessam. Então, a primeira é a questão do acesso a serviços de saúde. No, 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 na PNS, eles fazem perguntas sobre diversas questões de saúde, diversas doenças, diversas problemáticas. Aqui, eu quis pegar para esse mini curso um problema específico, para mostrar que no meu TCC eu demonstro isso para todas as doenças que a Pesquisa Nacional de Saúde faz. Eu demonstro essa hipótese para todas as doenças para mostrar que é uma coisa institucional, não é uma questão, é uma questão estrutural, não é uma questão singular em uma ou outra doença. Mas aqui no minicurso, a gente vai pegar só uma doença para verificar. E eu escolhi uma doença que pode parecer uma doença comum, que é problema na coluna, né? Então, aqui na Pesquisa Nacional de Saúde, tem essa doença aqui, 84, que é: o senhor tem algum problema crônico de coluna, como dor crônica nas costas ou no pescoço, lombalgia, dor ciática, problema nas vértebras ou disso? Eu quis pegar essa porque essa é uma questão que é corriqueira, né? Qualquer pessoa pode estar sujeita a dor nas costas, independente da sua renda, independente de onde você mora, independente do seu trabalho, você está sujeito a ter dor nas costas, problema crônico na coluna, né? Então, a pesquisa, ela tem essa pergunta e ela seleciona sim ou não. E aí, a minha questão, para responder a esse acesso a serviços de saúde, tem essa questão aqui: faz acompanhamento regular com o profissional de saúde? Então, o que eu vou usar como proxy, e aí o que é proxy? Proxy é uma aproximação de uma questão empírica da sua questão teórica. Essa questão está respondendo exatamente o acesso a serviços de saúde? Não está, porque acesso a serviços de saúde é muito amplo, e é difícil você operacionalizar um teste dessa forma, tanto que eu tive que fazer um esforço de testar com todas as doenças disponíveis para tentar, da forma mais satisfatória, um poder de generalização. Mas aqui, como a gente está fazendo uma coisa mais rápida, eu vou usar como proxy de acesso a serviço à saúde se a pessoa faz ou não acompanhamento regular com o profissional de saúde. Então, o que eu vou medir é se essas minhas características vão interferir no fato de eu fazer ou não acompanhamento regular com o profissional de saúde em relação a problema na coluna. Então, a primeira questão que eu vou usar está definida, então eu vou usar essa questão. E depois, quando eu avançar, essa é uma questão básica e tem outras questões aqui que estão relacionadas também. Então, prática de exercício regular, fazer fisioterapia, isso tudo está relacionado com acesso a serviços de saúde. Então, alguns mais
esse aqui é o mais geral, que eu vou usar primeiro, mas depois eu vou mostrar como que a gente faz para olhar não só para um aspecto, mas para a gente olhar para todos esses 5 aspectos aqui, que a Pesquisa Nacional de Saúde utiliza para falar sobre o que a pessoa faz para tratar esse problema crônico na coluna, né? Então, vamos começar aqui olhando só para um, mas no final eu vou mostrar como que faz para todos, tá? A segunda questão é posse do plano de saúde. Essa já é mais objetiva. Eu tenho uma questão específica aqui no questionário que vai me mostrar exatamente isso. Aqui, tem algum plano de saúde médico particular de empresa ou órgão público? Essa pergunta é perfeita para essa minha variável. Tem ou não tem plano de saúde? Que é exatamente o que eu quero medir. Tem ou não tem plano de saúde? A outra é a questão da renda, que eu anotei aqui, é 01602. Então, tem aqui, ele pergunta, qual é o seu rendimento bruto mensal normalmente nesse trabalho? E aqui eu selecionei as pessoas que trabalham, e das pessoas que trabalham, qual é o rendimento bruto mensal que ela recebe por esse trabalho, certo? Então, eu vou usar essa variável como a variável de renda. A variável de idade é uma variável simples de idade, quantos anos a pessoa tem. Aqui, ó, idade calculado ela dá a data de nascimento e o próprio PNS já calcula quantos anos a pessoa tem. E a última variável, que é uma questão interessante, como que a gente vai medir o acesso a melhores empregos, né? E aqui, o que a literatura tem usado, por que acesso a melhores empregos? Porque no Brasil tem uma associação muito grande entre você ter plano de saúde e você estar empregado em alguma instituição que tem plano de saúde coletivo, né? Porque os planos de saúde coletivos são mais em conta, muitos dos planos não têm planos individuais, então eu estar num emprego que tem plano de saúde já pode interferir bastante no tipo de condição de tratamento de saúde que eu vou ter ou não. E o pessoal é difícil trabalhar com uma variável categórica como emprego, porque isso varia de uma forma muito, muito, muito imprecisa. E o que o pessoal utiliza para isso é o nível de escolaridade, porque já tiveram pesquisas anteriores que demonstraram que pessoas com maior escolaridade geralmente têm mais acesso a esse tipo de emprego que disponibiliza plano de saúde. Então, por isso que a gente tem que estar sempre dialogando com a literatura, para entender a partir da como a literatura tem operacionalizado uma ou outra questão. Então, repare que, a princípio, a questão da escolarização poderia não ter nada a ver com os cuidados de saúde, ou ter uma relação um pouco nebulosa, mas a partir da literatura ela demonstrou que a escolaridade tem uma relação com a questão do acesso, pode ter uma questão do acesso, por conta dessa relação do maior nível de escolarização com o acesso a empregos que disponibilizam mais planos de saúde. Então, eu selecionei essas questões, e aí a última é essa de escolarização. Então, qual foi o curso mais elevado que você frequentou? Então, aqui tem uma ordem de questões que a gente tem. Então, a gente conseguiu, a partir desse modelo que é teórico, a gente não entrou ainda na parte da matemática, a gente conseguiu definir quais são as nossas questões que a gente vai utilizar. De novo, depois, se vocês quiserem se aprofundar, essas análises são feitas de forma muito mais complexa no meu TCC, que chama Desigualdade do Sistema de Saúde Brasileiro, está disponível no sistema da UFSC. Então, agora a gente vai transformar essa questão teórica num modelo econométrico que a gente vai poder testar. Então, como eu falei, a gente
utilizou uma proxy para testar essa questão do acompanhamento regular profissional de saúde, especificamente aqui nesse teste, problema de coluna, e que é a nossa variável dependente. E aqui estão nossas variáveis independentes: possui plano de saúde, possui renda, idade, escolarização. Vou passar aqui rapidamente o que significam esses scores aqui. Então, basicamente, o beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, é o nível de associação entre o possuir plano de saúde e o acompanhamento que esse profissional de saúde faz, não, desculpa, que a pessoa faz com o profissional de saúde. Isso aqui, nas tabelas de regressão que vocês veem no artigo, é o valor que eles colocam lá, o estimate, que é o quanto está correlacionado. Claro que isso aqui eu não vou me aprofundar muito, porque a gente não tem tempo para isso. Mas tem algumas complicações que depois, se a gente tiver outro curso específico só de regressão e tal, a gente consegue se aprofundar nisso. Mas o beta zero aqui é o valor, o quanto de acompanhamento esse indivíduo vai ter caso todas essas respostas aqui forem zero. Então, se a pessoa não tiver plano de saúde, se a pessoa tiver zero de renda, se a pessoa tiver zero de idade e se a pessoa não tiver nenhuma escolarização, qual que é o nível de acompanhamento que ela vai ter? É o que esse beta zero aqui significa. E esse mi aqui significa o erro agregado. Então, obviamente que o acompanhamento não é explicado só por essas variáveis que estão aqui. Existem outras variáveis, além dessas, outras questões que explicam acompanhamento. E essas questões estão aqui dentro desse erro. Então, esse erro aqui é o que diferencia o nosso modelo do mundo real, né? Então, o que a gente não consegue medir está dentro aqui desse erro. E cada estimate desse aqui, cada beta 1, beta 3, também tem um nível de confiança em um erro padrão relacionado, que a gente vai ver quando a gente for para os testes. Então, vamos agora para a parte mais operacional. Então, por exemplo, aqui o IBGE, ele disponibiliza um pacote aqui no R, onde você consegue baixar aquelas variáveis que estão aqui direto para o R. Claro, não precisam se preocupar tanto com essa questão de programação, se vocês não quiserem nem trabalhar com R, isso não é necessário. A gente só vai olhando aqui as etapas que podem ser feitas em qualquer outro software que você preferir utilizar. Mas para quem já trabalha com R, saibam que os dados do IBGE, tanto da PNS, mas também todos os dados do Censo e tudo mais, você consegue baixar direto aqui para o R. Então, geralmente, se você não tivesse essa opção, o que acontece? O instituto de pesquisa ou quem fez a pesquisa disponibiliza um banco de dados. Pode ser em Excel, pode ser em SAV, se for do SPSS, pode ser em vários formatos no banco de dados. Um banco de dados tem um formato padrão. Nas linhas você tem os casos, nas colunas você tem as variáveis. As variáveis são as questões que você pergunta. Então, na linha vai ter a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, e na coluna vai ter o que ela respondeu em cada uma das questões. Então, se ela respondeu 1 aqui na pergunta D9A, na coluna D00901 vai estar escrito creche, certo? Então, vamos ver como isso funciona. Vou baixar aqui o data frame. Espero que não demore muito. Tem uma questão também, que por que o IBGE tem disponibilizado esse banco de dados direto para você puxar pelo R? Porque o banco de dados do IBGE tem mais de 200 mil respostas. Então, é uma amostra gigantesca do Brasil,
Então, ficam aqueles arquivos de Excel ou arquivos de SAP gigantescos para você ter que baixar, para depois você passar para o R. Aqui, você consegue baixar só as questões que te interessam. Então, por exemplo, aqui eu já escrevi antes, para a gente não perder tempo escrevendo, quais as questões que a gente vai utilizar, que foram aquelas que a gente selecionou, e quando baixar, só vai baixar algumas questões base, tipo assim, algumas variáveis que vêm todas, e mais as variáveis que eu escolhi. Aqui o que ele está fazendo é isso, ó, ele está fazendo o download do site lá, do arquivo que está no site do IBGE, e trazendo aqui para o meu ambiente de trabalho. Vamos ver, tomara que não demore muito. Eu acho que quando eu fiz o teste não demorou muito, porque eram poucas questões. Mas, enfim, vou falando aqui enquanto não baixa. É importante a gente entender esse caminho, e por isso que eu trouxe aqueles conceitos do KKV. Então, eu tive uma pergunta de pesquisa que veio da teoria e obviamente, de interesses pessoais meus, mas eu consegui desenvolver uma hipótese com base na literatura que eu li, apresentar quais são as características importantes para responder aquela questão, como eu posso operacionalizar essa questão. Então, eu encontrei um instrumento, encontrei um banco de dados que tem informações que dialogam com essa minha hipótese, e aí agora eu vou mostrar como que eu operacionalizo os testes que eu quero realizar, né? Então, eu construí eu coloquei aqui num esquema matemático como que eu quero calcular esse nível de acompanhamento, e não só isso, mas calcular principalmente esse beta 1 aqui, que esse beta 1 é o que vai responder a minha hipótese, que é qual é essa relação entre eu ter plano de saúde e acompanhamento. E repare que isso aqui não é causalidade, é uma relação, tá? Porque regressão não é forte o suficiente para eu definir uma relação de causalidade, que o plano causa um menor ou maior acompanhamento de saúde. Mas o que eu vou conseguir demonstrar aqui é que essas coisas, através desse valor que eu encontrar, desse estimate, que essas duas coisas estão correlacionadas. Está demorando um pouquinho mais do que eu imaginava, eu devia ter colocado antes. Agora foi. Então, pronto, ó. Baixou aqui nesse cantinho a gente consegue ver. Veio o do banco de dados PNS, que foi o nome que eu dei para ele aqui. Então, ele tem 279 mil casos de 24 variáveis observáveis. Se a gente abrir aqui, a gente vai carregar aqui, porque o banco é muito grande. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, então, é pegar e já selecionar só as questões que eu quero utilizar, porque, tá vendo, veio 24, e algumas não me interessam, tipo, ó, V0020, o estado, eu não vou me preocupar com isso agora, então eu não preciso. Então eu venho e faço um subset aqui, só com as questões que eu quero utilizar nos meus testes, tá? Então, venho aqui e rodo e veio aqui, PNS subset, tá vendo? Então, agora eu baixo os pacotes que eu vou utilizar para realizar os meus testes. Aí aqui tem uma questão operacional importante, que é, aqui tem 279 mil respostas, mas a minha pergunta sobre problema na coluna, ela é uma pergunta que só responde quem disse que sim, já que tem problema crônico na coluna. Então, a pessoa pergunta aqui, o senhor tem problema, o senhor ou a senhora tem problema crônico na coluna? Se a pessoa respondeu sim, aí ela vai coletar essas informações aqui. Se a pessoa respondeu não, então ela passa para Q88 e não capta essas questões. Então, eu
só vou trabalhar nesse aspecto com as pessoas que falaram que que tem algum problema crônico na coluna, certo? Então, vários dos casos ali, a grande maioria das pessoas não vai ter respondido essas questões. Eu vou olhar para uma subamostra dentro dessa amostra gigantesca do IBGE, e por isso que a amostra do IBGE é tão grande, para que quando eu selecionar a minha subamostra de uma questão localizada, eu ainda tenha uma amostra enorme. Então, a gente vai ver, eu vou selecionar apenas as pessoas que responderam todas essas questões sobre problema na coluna, que responderam se tem plano ou não de saúde, que responderam um valor de renda, ou seja, pessoas que trabalham, responderam a idade, responderam a escolarização. Então, eu construo essa subamostra. Para isso, eu uso essa função que chama complete, que ele vai selecionar só os casos que responderam todas as questões que eu estou estudando. Vejam que o número da amostra já caiu drasticamente. De 279 mil, eu tenho 8.760 pessoas que cumprem as minhas exigências aqui para testar esse modelo. E percebam, ainda é uma amostra gigantesca, 8 mil. Para você rodar um survey com mais de 8 mil pessoas, é quase impossível. Qualquer survey de opinião pública, você roda geralmente com 1.500, 2.000 pessoas para uma amostra representativa nacional. Aqui eu tenho 8.760, de uma amostra representativa nacional das pessoas com problema de dor crônica na coluna. Esse é o poder, assim, do IBGE, você conseguir, de uma forma tão absurda, sem ter amostras representativas sobre assuntos tão relevantes. Mas aí, quando a gente abre aqui, a gente tem, como eu falei, aqui estão os casos. Então, a pessoa 1 cumpriu a 217, 293, 298, e aqui as variáveis que a gente selecionou. Porém, tem um problema. Aqui a gente está operacionalizando uma função matemática, certo? E aqui a gente está trabalhando com categorias. Então, aqui está escrito sim, não, está escrito regular do ensino médio, e eu não consigo trabalhar matematicamente com essas palavras. Então, o que eu preciso fazer é transformar essas categorias aqui em valores numéricos, para que eu possa trabalhar matematicamente. Então, eu faço o que eu chamo de recodificação das variáveis. Então, eu vou olhando uma por uma. Então, a primeira, que é a Q8607, que é essa aqui, prática de exercício regular. Então, a pessoa responde sim ou não. Então, eu vou lá e olho como que está a estrutura, geralmente, table. Aí eu olho aqui embaixo, ó, 2.433 responderam que sim, 6.327 que não fazem prática de exercício regular. Uma codificação comum é você colocar 1 para sim e 2 para não. Eu já vi aqui que ele colocou tudo que tem acento como interrogação, então eu vou ter que ir trocando. Mas então, eu rodo aqui, e agora, quando eu rodo de novo o table do Q08607, já transformou, tá vendo? Então, agora, não, que era 6.327 é 0, 6.327, sim é 1, tá? Então, eu faço isso para todas essas questões Q08, são todas as questões relacionadas a problema, a tratamento de coluna, né? Coisas que as pessoas fazem para cuidar da coluna. Então, todas têm o mesmo formato. Então, eu transformo todas para 0 e 1. 0 significando não e 1 significando sim. Opa, aqui eu até já fiz aqui do plano de saúde, mas aqui o I001 é o mesmo formato. Ele era sim ou não, então eu transformo para sim ou não. Da mesma forma. Aqui a renda, ó como aparece. A renda ele dá num valor. Então, eu não preciso transformar, porque já está num valor numérico. E se eu quero medir essa relação de renda, eu posso, obviamente que eu posso de acordo com as minhas preferências, e isso aí tem que ser verificado, eu posso
criar grupos. Então, sei lá, pessoas que ganham até R$ 500, aí eu junto todas essas pessoas que ganham até R$ 500 e chamo de um, por exemplo. De 500 a 1.000, chamo de dois. Posso recodificar dessa forma, mas aqui eu não quero fazer isso, quero avaliar dessa forma. E aqui, ó, a gente pode perceber também, para quem, por exemplo, pensa a diferença entre testes descritivos e testes explicativos, aqui eu estou fazendo uma análise descritiva inicial. Obviamente que esse não é o meu foco agora, mas eu consigo identificar, ó, uma pessoa, o que significa esses valores? Uma pessoa respondeu que recebe com aquele trabalho principal R$ 10. Uma outra pessoa que recebeu 12. Agora, duas pessoas que responderam 15. Agora, se a gente for olhar aqui para perto do salário mínimo, por exemplo, aqui, ó, 998, que era o salário mínimo na época próximo. 808 recebem 998. 548 recebem 1.000. Então, isso aqui você está fazendo uma descrição dos seus dados, né? Aqui eu estou recodificando, porque eu quero fazer meu teste, mas, ao mesmo tempo, se eu precisar, na minha dissertação, na minha tese, fazer uma descrição, eu já vou fazendo essas análises, tabelando e tudo mais. A idade é a mesma coisa, ó. Então, eu vou de 16 a 98 anos. Eu tenho 3 pessoas que responderam que tem problema crônico na coluna de 16 anos, 8 de 17. Aí eu coloquei alguns testezinhos aqui só para a gente ver, para a galera que não tem tanta familiaridade também, nem com teste descritivo. Por exemplo, eu quero saber qual que é a média de idade dessa minha amostra. Qual é a minha expectativa, se a gente parar para pensar? Dor crônica na coluna. A gente não espera que isso seja um fenômeno da juventude, né? Que as pessoas mais novas sejam as pessoas predominantes num survey de dor crônica na coluna. Eu espero que sejam pessoas mais velhas. Então, vamos ver quanto que é a média dessa nossa amostra. Então, percebam, estou pegando aqui a média desse nosso banco, desse nosso subset, é a variável C008. Então, qual que é a média? 46 anos, tá vendo? Então, é o esperado, né? Que pessoas que já estão para além dos 45 sejam exatamente, na média, as pessoas que mais têm. Aqui, no caso, como é uma média, então, vamos olhar para a distribuição para ver como essa coisa funciona. Então, aqui a gente rodou um histograma. Então, a gente percebe que tem uma curva normal. Quando você trabalha com amostras grandes, você sempre espera que o que você encontre seja uma curva normal. Não necessariamente uma curva normal que seja bem distribuída como é essa. Pode ser uma curva normal mais para uma tendência mais para a esquerda, outra mais para a direita, mas, de qualquer forma, tem esse formato de curva normal. A gente vê aqui, então, que a grande massa gira em torno aqui, vamos dizer aqui, dos 35 anos até o próximo dos 60. Então, esse grupo é o maior grupo de pessoas. Agora, a gente pode fazer um teste aqui e trocar. Vamos olhar, esse aqui é o nosso subset, mas vamos olhar para o PNS como um todo, como funciona a idade. Então, eu troquei aqui, ó, tá PNS subset, coloquei só PNS. Aí a coisa já muda bastante de configuração, tá vendo? Porque o PNS, ele capta também pesquisa até com... É uma característica interessante que o PNS capta pesquisa, inclusive, com bebês. Só que quem responde é a mãe, né? Então, ele pega características de bebês, condições físicas de bebês, inclusive crianças pequenas, e os pais e os responsáveis respondem com base nas questões de saúde da criança, de crianças de várias idades. Então, pega aqui idade de 0 até 100 anos. Então,
Dá até para a gente rodar aqui, ó, se a gente rodar a distribuição, a gente consegue ver qual que é a maior e qual que é a menor idade. Só como curiosidade. Então, a média é 35, então, vê que a média já é menor do que a do dor na coluna, então a média global é de 35 anos, a nossa média é mais velha, então a gente está trabalhando com uma população mais velha do que a média da população brasileira. E aí, aqui em relação à idade, está vendo? Muitas crianças de 0 anos, muitos bebês e crianças de todas as idades. Então, a pesquisa nacional, e você percebe que é muito melhor distribuído do que aquela lá. Então, eles buscam pessoas de várias as idades. Como a amostra é aleatória, eles pegam pessoas de todas as faixas etárias, só que as pessoas mais velhas, é claro, vão tendo menos pessoas que representam essa faixa etária, que as pessoas não vivem tanto até. É muito difícil encontrar uma pessoa de 100 anos. Mas nessa pesquisa, 15 pessoas de 100 anos responderam. Eu fico surpreso. Tem até uma pessoa de 112 anos que respondeu. Enfim, essa é uma parte mais descritiva, né? Mas eu achei bom falar para o pessoal que não está tão familiarizado. Daí agora a nossa última questão é a questão da escolaridade. Então percebe que a escolaridade tá também registrada como categoria, e aí a gente precisa transformar para valores numéricos. Aqui, apesar de ser categórica, ela é uma variável categórica ordenada. Por quê? A gente consegue ver uma ordem nessas questões. Tem algumas que a gente não consegue, por exemplo, religião. Você pergunta religião para a pessoa. Qual a sua religião? Católica, evangélica, espírita? Não tenho religião, sou ateu. Não tem uma ordem nessas religiões, né? Não tem uma religião que é um, religião que é dois. Então, não é uma variável com uma ordem. Então, ela não é uma variável categórica ordinal. Essa aqui eu já tenho uma ordem. Por quê? Porque escolarização tem uma sequência de níveis que você alcança. Então, para eu fazer mestrado, doutorado, eu tenho que ter terminado o meu nível superior. Para eu ter feito o meu nível superior, eu tenho que ter terminado o meu ensino médio. Então, tem uma hierarquia em relação às escolarizações, e aí eu consigo observar isso como uma variável ordenada, certo? Então, eu posso avaliar se, com o aumento do meu nível de escolarização, eu tenho também um aumento do meu, do meu acesso a serviços de saúde. Mas se fosse uma variável categórica, eu não conseguiria fazer esse tipo de relação, de associação. Então, é isso. Aqui tem alguns detalhes que é importante, que é bom para o pessoal que... Isso aqui talvez me atrapalhe, essas interrogações, porque eu salvei e aí ele tira os que estão com acento, mas o banco do IBGE, ele coloca com acento. Então, você tem que colocar igualzinho o que o banco coloca. Aqui uma dica para o pessoal que trabalha com R, quando você vai colocar, você tem esses bancos de dados igual ao do IBGE, que tem acento, você coloca, é só você colocar entre crases, que aí ele aceita. Se você colocar sem, não vai dar certo. Então, vou trocar, então, por exemplo, eu chamo creche de 1, que é o nível mais básico, pré-escola de 2, classe de alfabetização CA de 3, e aí aqui tem um detalhe, por exemplo, para minha análise, será que tem diferença se o que eu estou medindo é a escolarização, não são outros aspectos? Eu ter feito classe de alfabetização ou alfabetização de jovens e adultos, será que faz diferença para mim quando que a pessoa foi alfabetizada? Não, o que importa para mim é se ela foi ou não alfabetizada. Então, eu chamei ambas de 3. Então, classe de alfabetização e alfabetização de jovens e adultos de 3. Antigo primário de 4. Antigo ginásio médio, primeiro ciclo, de 5. Aqui é a mesma coisa. Regular do ensino médio ou do primeiro grau. 5 também. Tanto faz ginásio ou ensino médio. É a mesma coisa. Educação
e jovens e adultos supletivo do ensino fundamental também é a mesma coisa. Então, essas 3 categorias, quem respondeu essas 3, eu chamei de 5. Antigo científico, clássico, etc., de 6. Segundo ciclo, e regular do ensino médio, segundo grau também é a mesma coisa, eu chamo de 6. E aí, superior, aqui está como? Superior traço graduação, de 7. E aí, aqui eu juntei também todas as pós-graduações. Então, se o cara fez especialização, mestrado, doutorado, considerei tudo como 8. Então, desses vários níveis de escolaridade, eu considerei, para mim, faz sentido subdividir em 8. Então, aqui, ó, aqui é como tá, e agora a gente vai ver, eu mudei tudo certinho, como que vai ficar. Aí ficou assim, ó, dividiu para 8 em valores numéricos. Então, a gente lembra que só tinha um que respondeu creche, beleza? 2, 33, 3, pessoas com pós-graduação, 602, que é algo bem grande para uma população nacional, mas como a gente está falando de uma população mais velha, pode fazer um pouco de sentido ter pessoas mais escolarizadas em pessoas mais velhas. Então, a gente vai começar agora na parte, a gente já passou por essa parte descritiva, recodificando nossas variáveis, agora a gente vai passar para a parte explicativa. Então, a gente vai construir um modelo. Aqui no R, modelo de regressão é marcado por esse til aqui. Então, eu coloco aqui a variável Q0, 08611, que é essa variável acompanhamento, como se relaciona com plano, renda, idade e escolarização, que é aqui plano, renda, escolaridade e idade e escolarização. Então, aqui eu vou fazer o teste usando esse pacote que eu uso, é o Lavaan, que roda esse modelo. Eu estou usando esse porque depois a gente vai complexificar um pouco o modelo. A gente usa os dados do PNS e vamos ver agora como é que vai sair a nossa regressão. Então, esses aqui são os resultados de um teste de regressão. Então, eu tenho algumas coisas que eu preciso olhar aqui. Obviamente que eu não vou entrar na parte teórica sobre o método de regressão, vou ser um pouco mais objetivo, até porque o tempo já está se esgotando. Então, a primeira coisa que eu olho, geralmente, que as pessoas costumam olhar, é o valor de P, se é significativo ou não. Então, essa associação entre essas variáveis são significativas. Se for abaixo de 0,05, que é o P de corte, geralmente, é menor que 0,05, é significativo. Senão, não é. Então, todas as variáveis que eu utilizei aqui são significativas. O que é o estimate? O estimate qual é o estimate é esse valor do beta aqui, tá? Então, a cada... então, como que a gente interpreta aqui? A cada ponto que sobe esse valor de, de plano de saúde, então o fato de eu ter ou não, como só tem um ponto, só sobe um ponto, né? O fato de eu ter plano de saúde aumenta. E essa aqui também é binária. Você faz isso sim ou não. Então, como ela é binária, eu posso interpretar isso aqui como porcentagem. Então, o fato de eu ter plano de saúde aumenta em 14,7% a probabilidade de eu fazer acompanhamento regular com o profissional de saúde. Então, de certa forma, eu respondi o que eu estava me propondo aqui, para entender se o plano de saúde interfere. Então, sim, interfere e nesse nível. Só que tem uma forma de você... Porque aqui, está vendo que tem números muito baixos, então 0,05. Por quê? Porque a idade, ela tem escalas muito grandes e, por exemplo, o plano de saúde tem uma escala muito pequena, certo? Então, uma das técnicas que a gente utiliza é a padronização do valor do estimate. Então, a gente padroniza para que a gente enxergue a relação de todas as variáveis de 0 a 1. Então, do menor até o menor, do menor até o maior, qual que é a variação? Então,
aqui, como são só dois, quando eu padronizei, ficou muito próximo do valor que estava aqui, né? Então, o fato de eu não possuir até possuir plano de saúde aumenta, então, em 15,5%. Aqui tudo eu posso falar em porcentagem, porque eu estou olhando de 0 a 1, o standardal. Mas aqui não, por exemplo, idade. Aqui, como eu leria, a cada um ano que eu subo de idade, aumenta minha probabilidade em 0,5%. Não, desculpa, não aumenta minha probabilidade. Essas variáveis estão correlacionadas no ponto onde a cada um ano de idade, a cada o aumento de um ano de idade, está correlacionado com o aumento de 0,5% da probabilidade da pessoa fazer esse tipo de tratamento. Só que quando eu padronizo, eu olho do menor ao maior. Então, do cara que tem menor renda até o cara que tem... Qual a diferença do cara que tem menor renda para o cara que tem maior renda? Então, 4,6%. Isso aqui por quê? Porque, como está em decimal, para olhar a porcentagem, é só eu andar duas casas. Então, uma, duas. Então, aqui significa 15,5, aqui 4,6, aqui 14,6, aqui 9,2. Então, percebam que a renda não impacta tanto quanto o plano de saúde nesse modelo. Nem a idade já é algo mais relevante, então, do que a renda. Então, do cara mais novo para o cara mais velho, a probabilidade dele ter acesso a esse atendimento aumenta em 14,6% a probabilidade se ele for o cara mais velho. Já a escolarização aumenta em 9,2%. Beleza, a gente encontrou algumas respostas, mas eu ainda não estou muito satisfeito. Primeiro, por que eu não estou muito satisfeito? Porque tem várias questões aqui que me interessam. Então, para eu olhar o acesso à saúde, eu não estou olhando só para se a pessoa faz acompanhamento, mas que tipo de acompanhamento ela consegue alcançar. Então, aqui eu quero usar todas essas opções que ele usou. Então, se a pessoa faz prática de exercício regular, se a pessoa faz terapia, se a pessoa usa medicamento, se a pessoa faz acupuntura, se a pessoa faz acompanhamento regular. Então, a gente... Desculpa, me distraí. Eu quero ver todas essas em conjunto. Tem uma técnica que eu uso, que a gente não vai conseguir detalhar muito. Eu até coloquei aqui para mostrar. Esse é um outro trabalho que eu enviei para publicação essa semana, que eu coloco aqui, basicamente, que é análise fatorial. Basicamente, a análise fatorial, eu rodo uma matriz de correlação, certo? Entre todas as variáveis que eu coloco para aquele fator, vejo esses valores e coloco nessa equação aqui. Você encontra aqui os valores de correlação entre as variáveis, coloca nessa equação aqui, você vai achar o valor da carga fatorial, que a gente chama, que é o valor da associação de uma variável com essa variável latente, que eu estou chamando. Então, qual que é a variável latente que eu estou criando? A variável latente é o que faz por causa do problema na coluna. As variáveis que estão relacionadas com essa variável latente são todas essas 5, certo? Então, eu crio uma variável latente, que é uma variável latente. Uma variável latente é uma variável que eu não consigo fazer uma pergunta direta para responder ela, uma única pergunta para responder essa questão. Então, eu tenho que fazer várias questões, e aí eu crio essa variável latente, que é uma variável que está associada a essas 5 questões. Então, aqui no R, eu crio uma variável latente com esse sinal, igual ao tio. Vou chamar essa variável latente de coluna, todas essas 5. E agora eu não vou correlacionar o plano de saúde, renda, idade, escolarização com uma variável específica. Eu vou correlacionar com essa variável coluna. E vamos ver o que a gente encontra. Agora, a gente não tem só as regressões. Aqui está a regressão que a gente fez, tem aqui o valor da variável latente. A gente vê se é significativo essas relações, todas são. Algumas são mais fortes, outras são mais fracas, por exemplo. Quais são as mais fortes? As que têm o valor de standardal mais alto aqui.
Então, essa variável latente representa mais a Q008 e a Q0011. Quais são essas variáveis? A 08 é fazer fisioterapia e fazer acompanhamento, essa variável expressa melhor essas. Em segundo lugar, ela expressa de forma mais residual a 07 e a 010, que é prática de exercício e fazer práticas integrativas. E por último é o uso de medicamento. Como a gente pode interpretar isso? Que o uso de medicamento não está tão vinculado a essa dimensão de diferenciação quanto as outras questões. Então, pode ser por dois motivos. Pode ser que o uso de medicamento não tem relação com essa questão que a gente está medindo, dos planos de saúde. Isso não entra nesse aspecto. É o que o modelo pode estar querendo dizer. E é o que provavelmente a gente interpreta, porque como ele não está muito correlacionado, significa que ele não tem uma interação tão forte com as outras variáveis quanto essas quatro que a gente está colocando aqui. E aí, quando a gente roda a regressão em relação a essa variável latente, a gente vê que o valor do impacto do plano aumentou. A gente vê que aqui antes era 15,5, agora é 20,5. Então, quando a gente inclui essas outras questões, que não só o acompanhamento, a gente inclui, vamos dizer assim, mais opções, mais especificidades, a gente vê que o plano é ainda mais, segrega ainda mais. Então, do cara que tem para o que não tem plano, aumenta 20,5%, associado em 20, aumenta 20, é difícil falar isso sem incorrer em erro, porque a gente não pode falar em causalidade, certo? Então, o fato da pessoa ter ou não um plano de saúde está associado com o aumento de 20,5% no aumento da realização dessas 5 questões conjuntas. A gente vê aqui que, de novo, a renda se mostra menos relevante do que a idade e a escolarização, que se mostram associadas a valores próximos do que a gente viu aqui em relação à questão do plano de saúde. Só que tem mais uma problemática que eu posso tentar resolver, que aqui que aí a gente volta aqui para a minha hipótese. A minha hipótese, eu estou querendo medir se a posse do plano reflete desigualdades estruturais. Então, essa parte eu não estou conseguindo responder ainda, porque eu consegui responder que a posse ou ausência de um plano reflete num acesso diferenciado aos serviços de saúde. Isso eu já consegui mostrar. Mas eu não consegui mostrar que a posse ou ausência reflete desigualdades estruturais. E também na minha pergunta aqui eu falo que eu uso essa palavra propositalmente, mediados pela posse de plano de saúde. Então, o que eu quero, basicamente, não é verificar se todas elas estão associadas, se todas essas 4 estão associadas com acesso a essas questões de coluna. O que eu quero é identificar, aqui vamos ver esse modelo 3, estrutura. O que eu quero é verificar, eu mantenho essa variável latente de acesso a tratamento de coluna, e o que eu quero entender é que o meu modelo diz que o plano de saúde está correlacionado com esses acessos e que essas variáveis estruturais estão relacionadas só ao plano de saúde e elas estão, portanto, relacionadas ao acesso a questões de saúde só de forma indireta, através do plano de saúde. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o plano de saúde é um mediador entre cisões estruturais e acesso a serviços. Então, vou rodar esse terceiro modelo, e esse terceiro modelo eu chamo de equações estruturais. Aqui, o que eu tenho nas minhas respostas são as mesmas coisas. Então, as variáveis latentes aqui, deu a mesma coisa, a 11 e a 8 são mais explicativas dessa variável latente.
E aqui a diferença é que eu separo. E perceba que quando eu separo isso, o impacto, quando eu coloco a variável de plano de saúde se comportando como mediadora, vejam o impacto dessa variável como é maior. Então, em vez de explicar 20%, ela explica 33%, ao ponto que eu digo que essas variáveis estruturais, elas não estão só diretamente associadas à coluna, mas elas estão indiretamente associadas através da posse ou não de planos de saúde. E vejam que todos os valores são significativos. Eu consegui demonstrar que os planos de possuir ou não plano de saúde está sim associado com várias questões estruturais, como renda, e principalmente escolaridade. Vejam como escolaridade é um valor muito maior do que as outras. E isso é muito positivo para a minha parte teórica, porque eu tenho uma ampla literatura que associa as questões do trabalho, lembra, com um maior uso de planos de saúde. Então, isso aqui está muito alinhado com a minha teoria. E tem mais uma questão que é, quando eu rodo esse tipo de modelo, eu preciso também comparar, o tempo já está acabando, prometo que é a última coisa. Eu preciso comparar, quando eu crio essas equações estruturais, percebam que eu estou dando uma definição para como uma variável está correlacionada com a outra. Mas o que seria o mundo real? Os dados reais, vamos dizer assim. Seria eu testar uma matriz de correlação uma com uma, sem eu definir como elas se relacionam e ver como uma se relaciona com a outra. Então, eu vejo como essa Q08607 se relaciona com essa, como essa se relaciona com essa, como essa, duas a duas, certo? Nisso, eu crio uma matriz de correlação, uma a uma. Depois, eu crio uma matriz que é a matriz do meu modelo. Então, eu só coloco as correlações que eu defini no meu modelo e coloco os valores que estão lá. É um pouco difícil de visualizar, mas estou falando aqui para os interessados. Então, por exemplo, eu coloco que a relação direta entre D00901 e Q08607 é igual a zero, porque elas não estão correlacionadas diretamente. Eu só coloco o valor da relação dessa com essa e o valor da relação dessa com essa, na minha matriz do modelo, certo? Então, eu tenho a matriz real, uma se relacionando com todas, duas a duas, e uma matriz do meu modelo. Aí, depois, o que eu faço? Eu comparo essas duas matrizes e vejo qual é o nível de similaridade entre essas duas matrizes, que são as minhas estatísticas de ajuste, que eu chamo aqui de fit measures, que é estatística de ajuste. Vou colocar aqui, e ele vai me dar esses valores os principais que a gente precisa olhar é CFI, TLI e esses dois aqui. O CFI e TLI tem que ser acima, geralmente, de 0,8 e 0,8, e o RMC e o SRMR abaixo de 0,08, é o ideal. A gente vê que o CFI e o TLI são ótimos estatísticas de ajuste, que são acima de 0,8, e o RMC e o SRMR também estão abaixo de 0,08, que é o ideal. Então, significa que o meu modelo está ajustado. Enfim, eu vou encerrar por aqui. A ideia, então, de hoje era trazer aqueles conceitos mais teóricos e tentar rodar com vocês essas questões mais práticas para ver se faz sentido essa articulação entre teoria e prática e como a gente faz para operacionalizar esses testes. Acabei que eu fui até o limite, mas eu estou à disposição aí. Obrigado, Isaura. Muito obrigada, Lucas. Excelente. Eu acho que, de fato, a gente respondeu aí ao objetivo, né, que era trazer um mini curso bem prático. Foi ótimo a tua exposição. E a gente tem 5 minutinhos, se o pessoal quiser fazer alguma colocação, alguma dúvida. E depois, Lucas, quem sabe se quiser colocar no teu chat o e-mail,
algo assim, para o pessoal te contatar, caso queira. Alguém tem alguma colocação? Podem ficar à vontade. Senão, a gente vai encerrando por aqui. E obrigada, Lucas. Só então, já que o pessoal não tem colocação, uma última coisa para encerrar. Então, pensando só ali na resposta da hipótese, obviamente que a gente olhou para um recorte ali do todo que a gente teria para responder nessa questão de acesso. A ideia é que a gente pegou essa questão só da, da coluna e no meu trabalho eu fiz para todas as outras doenças para ver que isso não era uma questão localizada só, não é um problema, se a gente olhar só para a coluna, a gente pode falar, tá, você não respondeu do acesso à saúde, você respondeu do acesso a esses tratamentos relacionados a problemas de coluna, né? Então você respondeu uma coisa muito mais localizada. Mas o que eu quis mostrar é como, obviamente que eu não ia fazer com todos, porque é um trabalho que demora muito tempo e é extenuante, mas fazendo esse recorte a gente consegue entender como a gente pega uma questão teórica, né, que a gente pode discutir, aprofundar muito e tente, da forma mais objetiva possível, operacionalizar isso para que a gente possa analisar com dados empíricos, né, e testar essas hipóteses na prática, que é um pouco o que o pessoal vai tendo confusão, né? Como que eu tenho uma teoria e como que eu olho para um banco de dados cheio de número e isso quer dizer alguma coisa, tem alguma coisa a ver com a minha teoria. Porque esses dados, eles, no fundo, por isso que a gente fez esse passo da teoria para olhar o modelo, como a gente transforma o modelo matemático, depois a gente olhou como que a gente busca no questionário as questões, né? Porque aí é isso, as questões, os números que estão no banco de dados, eles representam as respostas sobre algumas questões que as pessoas responderam, que também são questões que foram escritas com base em alguma teoria, né? Então, aqueles números que estão lá, eles representam as respostas em relação a essas questões. Então, tem um vínculo muito grande. Parece óbvio para quem trabalha há muito tempo, assim, mas para quem está querendo se introduzir, às vezes não é tão clara essa relação entre o questionário e o banco de dados, a categorização, a catalogação das respostas. Como que eu transformo uma resposta que está escrito por extenso, a gente transformar para um valor numérico para poder fazer um teste matemático. Então, eu tentei, obviamente, com um tempo bem restrito e corrido, eu tentei trazer essas etapas, assim, de você transformar uma coisa que é totalmente teórica e lapidando ela, transformando ela para que eu possa testar isso matematicamente, né? Essa foi a proposta. Então, agradecer o pessoal que ficou aí até o final, e a Isaura, e é isso. Obrigado. Quero te agradecer também, Lucas, em nome do Núcleo Ecos, e dizer que a gente sempre está abertos a novas interações aqui. E obrigada, pessoal, também, que ficou até agora. E é isso aí. Um abraço a todos e um bom fim de semana aí para todo mundo. Tchau, tchau, Lucas. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.